Vamos lá, pessoal. Então, como a gente combinou, a gente vai traduzir as aulas do Smoke Learning Channel do YouTube para português, tá? Pessoal, não é um curso, tá? Até porque já tem uma série de cursos de Smoke. Em São Paulo tem um curso do Vitor Valença, que é um cara fera, o cara é muito bom, eu já fiz, é ótimo. A Melias tem curso de edição, tem curso de efeitos especiais, não é o caso, tá, pessoal? O caso é que a gente vai fazer uma tradução para o português desses vídeos, mas ao mesmo tempo, pessoal, uma transição para quem mexe nos outros softwares, né, para quem ficou órfão do Final Cut, é uma transição do conhecimento que a gente já tem dos outros softwares para o Smoke, com um adicional, com um plus, né, com um upgrade das ferramentas de pós-produção do Smoke, né? Então é migrar de software de edição e adicionar esses conhecimentos de pós-produção no nosso trabalho, né, pessoal? Serão vídeos experimentais, tá, pessoal? Por quê? Porque eu vou tentar trazer o mais próximo para nossa realidade. Então, a gente vai usar o footage deles, mas a gente vai usar o material também da 5D, sabe? Um Movie H264 8 bits, para ver se funciona dessa forma em todos os momentos, se as coisas funcionam. Porque no mundo dos vídeos tutoriais, né, pessoal? Tudo é fácil, tudo é simples, tudo se resolve com 3 cliques, né? A ideia é a gente trazer para próximo da gente, então experimentar, eu vou fuçar, eu vou mexer, a gente vai fazer, se eu errar eu vou voltar, enfim, pessoal, porque o processo pra gente também é importante, né? Porque fatalmente está acontecendo comigo agora, traduzindo, fatalmente vai acontecer com um outro de vocês lá na frente, né? Então é importante a gente saber como contornar as coisas, como a gente antecipar problemas e até se vacinar para vícios, coisinhas que dão erradas, né? Enfim, esse processo todo é importante pra gente, né? Como vocês me pediram também, eu vou tentar ser o mais básico possível, eu vou tentar ser o mais redundante também quando eu achar necessário, porque eu sei que tem pessoas que nunca mexeram e assim, precisam ter um ponto de partida, né? Então eu vou tentar também ser o mais direto possível, eu vou tentar não ficar filosofando muito, vou tentar ir direto ao assunto, tá? Pra gente ter uma fluidez maior desse trabalho. Como vocês perceberam, eu não sei contar piada, eu não sou um cara divertido e em alguns momentos, pessoal, vai ser boring, vai ser chato, porque às vezes é mesmo, é muito técnico, né? Então, sei lá, rotoscopia, meu, é clicar e arrastar, né? Você vai ficar lá mexendo, fuçando. Às vezes é meio chatinho mesmo, mas são importantes, são passos importantes, todos os vídeos são passos importantes pra gente chegar na parte mais divertida, que é a parte da animação, que é a parte dos efeitos especiais, né? Enfim, pessoal. Para finalizar, né, casa de ferreiro e espeto de pau, né? Como a tarefa é longa e o tempo é curto, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou ficar editando muito esse material não, tá? Então eu vou meio que tentar ir direto ao assunto, eu vou cortar só o que ficar filosofando demais, ou se vocês encontrarem algum momento robô, sabe? Aquele momento que a voz fica meio esquisita, porque fatalmente teve algumas pausas desnecessárias ali que eu arranquei fora, tá? Pra tentar ficar mais palatável, ficar mais divertido pra vocês aí. Tá bom? Vamos lá então, que a tarefa é longa, hein? Valeu, pessoal. Vamos começar instalando então o Smoke. Vamos lá então? Então vamos baixar a versão de estudante? Então vamos. Vamos vir aqui, Autodesk Smoke. Entrando aqui no site da Autodesk, Free Trial. A gente vai baixar a versão de estudante, né? Precisa criar um usuário, tá, pessoal? Vocês precisam vir aqui e criar uma conta, tá? É bem simples, eu já tenho, por isso que eu vou pular essa etapa, mas vocês criam, eu só vou dar um sign in aqui. Logado então, pessoal. Free trial, download trial, accept the terms. E aí eu vou salvar o arquivo. Vai demorar 17 minutos para baixar, depende da sua conexão, né? Pronto, pessoal, baixou. Vamos clicar 2 vezes então na imagem, pessoal. Ele vai criar a imagem, ele vai emular a imagem do disco. A gente vai clicar 2 vezes para ele instalar. O sistema operacional está me avisando que esse arquivo foi baixado na internet. Vou dar um open. Fechar esse cara aqui. Ele está perguntando o serial number. Eu tenho um. Você fez a inscrição lá, você recebeu também por e-mail.
Ele já está identificando o meu product key, né? Eu vou pôr meu serial number. Tá falando que vai usar 2.4 GB do meu HD, pedindo a senha de instalação, pedindo para mim selecionar o HD no qual ele vai instalar, vai ser o do sistema mesmo. E aí ele vai começar a instalação. A instalação foi feita com sucesso. Vou dar um done. Vem aqui, ejetar. Vamos lá então, vamos abrir o Smoke. Vem aqui, primeiro eu vou copiar o atalho aqui para baixo. Dar um agree. Estou ativando a minha licença. Aceito. Continue. Pronto. Aqui ele te dá umas opções de links, pessoal, para tutoriais. A gente já vai chegar lá, né? O computador host, que é o que eu estou usando. Criar um projeto novo aqui, teste. O volume, pessoal, é um que eu criei num HD externo meu, tá? No caso, o Pegasus. Diretório teste. Trocar aqui 1920 por 1080. O preview ele já deixa 1920, não tem monitor externo, 8 bits. Trabalhar com 10 bits. Cache e renders, pessoal. Vou deixar em 422 HQ mesmo. Não vou trabalhar com proxies. Vou dar um create. Vou criar um usuário também. Usuário Rafanani. Esse profile, pessoal, é o tipo de atalho, tá? Como o teclado vem configurado, como a tablet e o mouse vão ser usados para manipular o Smoke, tá? Quem já trabalhava com Smoke, quem trabalha com Flame, acaba usando essas opções. Quem está migrando do Final Cut pode usar essa daqui, tá? Algumas pessoas reclamam um pouco do tipo de atalho que tem né, quando você muda para o Smoke, para essa versão Final Cut 7, né? Mas pra gente vai ser o caso mesmo, tá? Até porque no Smoke Learning Channel eles usam os atalhos do Final Cut 7, então a gente vai ter que ir pelo Final Cut 7 também. Não é o fim do mundo, não. O que eu quero dizer vamos aproveitar os shortcuts que a gente já tem do Final Cut 7. Tá? Só quem que mexe com Flame ou já mexia com Smoke acha um pouco estranho esses novos atalhos, mas pra gente estar migrando faz sentido, né? Vou dar um Create aqui. Vou dar um Start. Para quem nunca mexeu no Smoke, pessoal, quem nunca abriu o Smoke, essa é a cara dele, tá? Dá para identificar uma série de elementos de outros softwares de edição, né? Que é quase que o Workspace, são as bibliotecas, então é quase que o Windows Explorer, o Finder, né? Onde você tem o Project, onde você tem as coisas que você importa. Você tem dois monitores para fazer in and out, um para o search e outro para o timeline, mas a gente muda isso aqui constantemente. Vocês vão ver que a gente migra para outras formas de visualização, tá? Ele pode ser um player único, pode ser thumbnails para organizar os arquivos, enfim, ele é bem mutável, assim, ele é muito bom, na verdade, por causa disso também. Aqui tem um trim mode dele, ó. Enfim, ele tem algumas opções bem legais aí, pessoal, de configuração. E você vai migrando, dependendo do que você está fazendo, você está numa tela, dependendo do que você está fazendo, você está em outra. Esse é o nosso projeto. Aqui você consegue visualizar também o que você está trabalhando. Aqui é o timeline. Time slider normal, tá? Aqui eu tenho pistas, eu posso ir criando, adicionando mais pistas, diminuindo, como qualquer outro software de edição mesmo, olhinho, cadeado, né? Esses comandos são bem comuns, né? O que eu tenho aqui, pessoal, eu posso dar um hide nessa área e aumentar a minha área.
Enfim. Posso, posso trazer ela para esse lado, posso encurtar ela aqui, enfim, tem várias formas de visualização aí. Basicamente esse é o nosso timeline, então eu posso ver os vídeos separados ou várias sequências de uma vez, tá? Aqui eu tenho como se fossem as tools. Tem poucas tools, pessoal, mas na verdade elas fazem muitas coisas, assim, dependendo de onde você tá, ela muda, né, o ícone e trabalha de outra forma. Link, Ripple, Snap. Aqui tem umas opções de insert quando você está em view, né? Enfim, ele tá bem clean, tá? Aqui eu tenho os effects, ó, que eu posso não adicionar effects, enfim. E aqui embaixo, quem já trabalha com o DaVinci reconhece, né? São quase que abas que mudam totalmente a função do que você está fazendo, na verdade, né? Não é nem função, é o que você está fazendo. O Media Hub é onde você vai importar coisa, o Conforme é onde você vai transformar coisas, né? Mudar formatos, codecs, importar XML, enfim, algumas coisas desse tipo. O Timeline é onde a gente vai fazer a parte de edição. Aqui tem a parte de tools, que é como se fossem os geradores, que você cria algumas coisas, manipula algumas coisas, tá? Algumas ferramentas estão aqui. E aí dentro do timeline, pessoal, tem a parte do Effects Controls, que tem o Connect FX e, enfim, é onde você entra na parte de comp dele. A gente vai ficar por aqui, assim, por enquanto, porque o que eu quero falar agora é de como a gente vai abordar esse processo todo. Eu vou fechar ele. E agora a gente vai pro Smoke Learning Channel. É um canal do YouTube, da própria Autodesk, no qual eles põem uma série de vídeos, tá? Por sorte, pessoal, eles estão atualizando isso constantemente. Então, tem muita coisa aqui, tá? Ó, esses são os últimos uploads, tem uns playlists novos que eles criaram. Tem playlists velhos, tá? De versões antigas, então... Ó, você tem coisa... Aqui tá tudo 2015, mas ó, tem coisa de 2013, né? Esse Legacy, exatamente os vídeos mais velhos. Mas a princípio é o seguinte, pessoal, mesmo estando 2012, estando aqui, a princípio as coisas continuam funcionando nas versões atuais, tá? Mudaram um pouco a cara, mas teoricamente se está aqui é porque ainda está funcionando, então é uma fonte quase inesgotável aqui de coisas que a gente pode aprender, estudar e testar, né? Mas a gente, de fato, vai ficar basicamente aqui, ó, no Getting Started, que é para quem está começando a mexer no Smoke. É um playlist que tem 51 vídeos, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou começar a tradução e a gente vai meio que passando por todos os vídeos, tá? O que pode acontecer algumas vezes é que nem aqui, ó, o vídeo 3 e o vídeo 4. Eles são vídeos que discutem importar arquivos, né? Importação de mídia e lidando com alpha e com arquivos PSD no Photoshop, né? O que pode acontecer é que eu posso juntar esses dois num vídeo só. Então, de repente, Opa. Então, de repente, algumas informações elas ficam mais dinâmicas quando juntas, né? O que mais? Tem alguns videozinhos que são muito curtos, ó, 3:20. Então, quando ele começou a falar o que interessa, já acabou, né? Então, de repente, eu posso juntar também um ou outro. O que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Quando você clica num vídeo desse, ele tem uma claquete no começo que ele meio que diz que vídeo é esse. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é tirar um print screen disso aqui agora. E eu vou usar essas claquetes também, se for o caso, para a gente não se perder. Tá? Como mencionei, pessoal, esse timeline ele é sempre adicionado aqui, sempre aparecem coisas novas. No nosso caso, para a gente não se perder, eu vou usar esse aqui de referência. Então, o que eu vou fazer é dar um print screen aqui. Vou dar um outro print screen. E a gente usa esses print screens como se fosse um roteiro, para a gente não se perder. Tá? E essa tela fica sendo meio que a tela básica. Tem bastante vídeo, pessoal. Vai dar para a gente pirar bastante aí. A gente passar por esses 51 vídeos, tá? É o que eu mencionei. Eu vou ver a informação principal, vou traduzir para o português,
E vou também, de repente, puxar material meu, ou material mais, fazer uns exemplos mais reais, né? Pra gente também sair dessa ideia de mundinho de tutorial, que tudo é perfeito, tudo funciona, né? Nos vídeos aqui tudo é perfeito, tudo funciona, o software é maravilhoso, né? Não estamos aqui para questionar o software, não é isso, mas é para ver exatamente o que, que a gente pode contar com ele no mundo real, né? Com o nosso material em 8 bits, nosso material, normalmente o chroma key meio mal feito, enfim, essas coisas que acontecem no dia a dia que pintam pra gente, a gente tem que resolver, né? Então a ideia é exatamente essa, é migrar de um software de edição, aproveitar o conhecimento que a gente já tem de outro software de edição para migrar para o Smoke, aprendendo ainda algumas coisas de pós-produção que ele tem e também trazer para perto da gente, né, para o nosso trabalho do dia a dia, adestrar mesmo o software para a gente poder usar ele no nosso dia a dia e resolver os nossos problemas, né, não só com o material que eles vão fornecer, eu vou usar o material que eles vão fornecer, eu vou sugerir que vocês façam também as versões deles. Mas é legal a gente pegar um exercício que ele propôs e usar o mesmo conceito com outras imagens de fundo para ver se sempre funciona assim, né? Então, de repente, uma correção de cor, se ela sempre vai funcionar assim, ou se um chroma key sempre vai funcionar assim, ou se vai funcionar rápido e fácil, como tá aparecendo no tutorial, que o cara dá 2 cliques e já resolve, né? Não, vamos testar com materiais diferentes e ver como o software responde ao nosso material e às nossas necessidades, né? Às vezes ele que tá pagando um cabo de um personagem assim, mas a gente precisa pagar um cabo de um personagem assado e ver exatamente qual vai ser a resposta do software para as nossas dificuldades, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou começar então os vídeos e a ideia então é mesclar um ou outro quando achar necessário, quando se fizer conveniente. Vou tentar ser o mais didático possível. Vou tentar, quando achar interessante, pausar e ver alguns conceitos mais importantes, enfim. Mas lembrando que não é um curso, né? A ideia não é de ser um curso mesmo, é só uma ideia de a gente traduzir, poder trazer para o nosso dia a dia, seja só o fato de ser a língua portuguesa, ou seja no fato de migrar de software, né? Trazer para o nosso dia a dia todo esse conteúdo que é aberto, né? Do Smoke Learning Channel, é de graça, é aberto, então por isso ele vai ficar disponível também de graça, aberto, né? Enfim, para quem quiser usar aí, quem quiser tentar migrar para esse software e se aventurar, né? De fato é uma ferramenta muito boa, né? Consagrada já, né, de um fabricante consagrado, enfim, né. Tem muitas opções de mercado, mas eu acho que o Smoke, o que ele propõe, né, o trabalho de edição junto com pós-produção, enfim, principalmente para nós que somos editores e temos que fazer algumas coisas de pós, né, eu acho que ela é uma ferramenta muito boa para isso. Outro ponto que é legal destacar é para vocês até entenderem o posicionamento dos vídeos e tal, né, falar um pouquinho de mim, só para vocês entenderem o que esperar aí, né. Eu trabalho com direção e edição há um bom tempo, pelo menos uns 12 anos. E eu edito, já editei no Premiere, já editei no Final, já editei no Avid. E eu mexia também com pós-produção com Combustion, que era um software da Autodesk, um software antigo, que foi até 2008 só. E aí quando ele não foi continuado, ele foi descontinuado, eu fiquei meio órfão de pós-produção. Eu sempre brinquei no After, fiz uma coisa ou outra no After, mas eu sempre senti carência, assim, por parte do editor, né, de edição mesmo. Sempre senti carência de efeitos. Não era, para mim, eu nunca achei que fosse o caso de ir para um software de efeitos somente, como um Nuke da vida, e ficar bitolado no Nuke ou no After. Eu sentia que eu queria continuar editando, mas ter a capacidade de produzir algumas coisas de pós-produção, né? Não terceirizar tudo. E aí voltou o Smoke, a Autodesk lançou o Smoke com essa ideia de juntar o software de edição com o software de pós-produção, né? E ela o Smoke tem uma interface que lembra bastante o Combustion, então algumas funcionalidades são parecidas, então eu me senti bem em voltar a mexer com pós no estilo do Smoke, né? Juntando edição, continuando fazendo as minhas edições, mas adicionando as possibilidades de um software de pós-produção, né? Eu não imagino que eu vá fazer muitos efeitos especiais, muitas coisas de pós no Smoke, mas coisas específicas, né? É o que o pessoal diz mesmo, né? Você quer algumas coisas específicas, aí você precisa de um profissional de pós mesmo. Eu me vejo muito mais como um editor que vai fazer algumas máscaras, vai fazer algumas correções, vai fazer alguns efeitos, mas não um cara de pós-produção que de repente vai integrar 3D com chroma, com rotoscopia doidado. Não, eu imagino que eu vou fazer algumas coisas de pós e acho que o Smoke vai ser perfeito para isso, porque eu vou ter toda a parte da edição e as ferramentas de pós para fazer algumas coisas de pós direto no timeline, enfim, né? Eu tô falando isso, pessoal, porque muito se diz do Smoke também como uma ferramenta somente de pós-produção, né?
Ele tem as opções de edição, mas muitos dizem que o grande filé dele é a pós-produção, né? É a interface parecida com o Flame e a integração com o Flame que permite usar ele como uma ferramenta de pós-produção, né? Então muita gente, a maioria na verdade, só usa o Smoke mais para pós do que para edição, né? A nossa ideia é juntar esses dois universos, né? E assim, principalmente pensando no editor que ficou órfão do Final Cut, né? Muita gente ficou órfão do Final Cut. Então o Smoke pode ser uma ferramenta interessante para se migrar, porque você vai ter toda a parte de edição e ainda ter muitas opções de pós-produção, né? Então a ideia é exatamente essa. Com esses vídeos, a gente tentar traduzir, né, para o português primeiro, mas é trazer todo esse know-how que a gente tem de outras ferramentas de edição, né, para o software, ver como é que a gente pode continuar trabalhando do modo que a gente gosta de trabalhar, só que no Smoke, né, e ainda dispor dessas ferramentas de pós-produção para poder dar um upgrade e dar algo mais no nosso trabalho de editor, né. Então eu imagino que muita gente pode se identificar com esses vídeos exatamente por causa disso, né, por causa dessa migração do Final Cut, uma ferramenta nova de edição, que pode ser o Smoke, né? E além disso, ainda aproveitar das possibilidades de pós-produção, que é uma ferramenta bem robusta para pós-produção, né? Então, de repente, é algo mais do que você simplesmente migrar para o Premiere ou migrar para o Avid, né? Você tem opções de pós-produção, coisas mais sofisticadas de pós-produção, né? E tem correção de cor também, né? A correção de cor dele também é bem bacana. Enfim, né, é um jeito aí de eu gosto da ideia de você ter tudo numa ferramenta só, né, como se você tivesse, sei lá, um Premiere da vida, um Avid, um DaVinci e um Nuke, né, você não tem todas as especialidades desses softwares, né, você não tem, de repente, todas as grandes qualidades desses três softwares, mas é um software que te dá conta de passear por esses três universos, né, eu me vejo muito mais como um editor que vai fazer correção de cor, que vai fazer pós-produção, mas se a gente for parar para estudar correção de cor e DaVinci, e depois parar para estudar pós-produção e Nuke e continuar estudando edição, poxa, é uma tarefa que a gente não vai dar conta, né? E eu vejo a curto, médio prazo essa ferramenta de edição com essas possibilidades, principalmente para mim, no universo que eu trabalho, eu acho que eu vou ter soluções rápidas e baratas, né, com um software só, né? Eu não vou ter que parar para estudar esses três softwares. A gente acaba fuçando, a gente acaba migrando, né? Mexendo em outras ferramentas também, aproveitando possibilidades que um software tem que o outro não tem. Isso é normal acontecer, né? Mas é bom, eu gosto da ideia de estar bem estabelecido de repente no Smoke e poder fazer todas as minhas edições nele. E aí, de repente, após a correção de cor também fazer nele, e quando precisar de algo mais específico, aí sim, recorrer a um profissional, a um freela, alguém que possa vir e de repente dar o algo mais que eu não consigo dar no trabalho, né? Como se fosse o áudio, né, pessoal? A gente tem ferramentas de áudio no software de edição, mas quando você precisa de um algo mais, você tem que ir para um software de áudio. E aí, de repente, um artista, né, especializado, né, na criação, na mixagem, na manipulação do áudio, né? Não só na criação das trilhas, mas na própria manipulação e mixagem do áudio, né? Enfim, pessoal, acho que nesse aspecto o Smoke pode ser uma grande ferramenta e ajudar bastante, né? Vamos lá então, pessoal? Então é isso, já vamos para os próximos vídeos, então. Vamos aprender a mexer no Autodesk Smoke.